Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com integral definida. Bora lá! Pessoal, nessa videoaula vamos apresentar a definição de integral definida, vamos ver algumas observações e, por fim, alguns exemplos. Vamos chamar a definição de integral definida de definição 2, pois vamos usar a definição 1 das videoaulas anteriores para comparar com essa definição. Então, bora lá. Se f de x é uma função definida e contínua no intervalo real fechado AB, dividimos o intervalo fechado AB em n subintervalos de comprimentos iguais ΔX. Seja xi asterisco maior ou igual a xi menos 1 e menor ou igual a xi, onde que o i pode ser 1, 2, 3, 4, 5 até o n. Então, a integral definida de f de a até b é representada por esse símbolo, f de x dx, no intervalo de a até b, que é igual ao limite do somatório que encontramos nas videoaulas anteriores, onde n tende ao mais infinito. Se o limite existe, dizemos que f é integrável no intervalo fechado AB. Então, essa é a definição de integral definida. Esse símbolo aqui, pessoal, foi introduzido por Leibniz e é denominado sinal de integral. Esse símbolo é um S alongado e foi escolhido porque uma integral é um limite de somas. Pessoal, resumindo, a nossa integral definida de f no intervalo de a até b é o limite do somatório de f de x i asterisco ΔX, quando i vai de 1 a n, onde n tende ao mais infinito. Então, é isso que é a nossa integral definida de f de x dx no intervalo de a até b. Observações. Número 1. Na notação integral definida de f de x dx no intervalo de a até b, o f de x é chamado integrando. A e b são ditos limites de integração. O a é o limite inferior e o b o limite superior. Por enquanto, o símbolo dx não tem significado sozinho. Aqui, o dx simplesmente indica que a variável dependente é x. O procedimento de calcular a integral é chamado integração. Segunda observação, a integral definida f de x dx no intervalo de a até b é um número. Ela não depende de x. Na verdade, podemos usar qualquer letra para substituir x sem alterar o valor da integral. Então, poderia ser integral definida de f de t dt no intervalo de a a b, ou integral definida de f de r dr no intervalo de a até b, e assim por diante. Terceiro, o somatório encontrado nas videoaulas anteriores para representar a soma dos retângulos é chamada soma de Riemann, em homenagem ao matemático Bernard Riemann. Olha que interessante. Quarto, se f for positiva, então a soma de Riemann pode ser interpretada como uma soma das áreas de retângulos aproximantes, igual vimos na videoaula de área. Se f de x é maior ou igual a zero, a soma de Riemann é uma soma das áreas de retângulos. Agora, pessoal, comparando a definição 2 dessa videoaula, ela está aqui embaixo, com a definição de área da videoaula 2, ou seja, da videoaula de área, a definição está aqui também, vemos que a integral definida de f de x dx do intervalo a até b pode ser interpretada como a área sob a curva y igual a f de x no intervalo de a até b. Então, se a nossa função f de x for maior ou igual a zero,
a integral definida de a até b de f de x dx é a área abaixo da curva no intervalo de a até b. Observação: se a nossa função f assumir valores positivos e negativos, como nessa figura ao lado, né? Aqui nós temos valores positivos, aqui negativos e aqui positivos. Então, a soma de Riemann é a soma das áreas dos retângulos que estão acima do eixo x, que é essa parte aqui de azul, e do oposto das áreas dos retângulos que estão abaixo do eixo x, que são essas aqui de rosa. Quando tomamos o limite dessas somas de Riemann, obtemos a situação ilustrada na figura abaixo, nessa figura 4 aqui. Uma integral definida pode ser interpretada como a área resultante, isto é, a diferença das áreas. Então, a integral definida de f de x dx do intervalo de a até b, nesse caso aqui, vai ser o quê? A1, que é a área que está de azul, menos A2, que é a área que está de rosa. Então, novamente, A1 é a área da região acima do eixo x e abaixo do gráfico de f, né, que é essa parte de azul, e A2 é a área da região abaixo do eixo x e acima do gráfico de f, que é essa parte de rosa. Pessoal, vamos ver um teorema muito importante. Se f for contínua no intervalo fechado AB, então f é integrável em AB. Ou seja, a integral definida de f de x dx no intervalo de a até b existe. Então, recapitulando, se f for contínua no intervalo fechado AB, então f é integrável em AB. Ou seja, essa integral definida existe. Observação: se f for integrável no intervalo fechado AB, então o limite da definição 2 desta videoaula existe e dá o mesmo valor, não importa como vamos escolher os pontos amostrais xi asterisco. Exemplo: calcule as integrais a seguir, interpretando cada uma em termos de áreas. Beleza, na letra A nós temos a integral definida de raiz de 1 menos x ao quadrado dx no intervalo de 0 a 1. Então, o primeiro passo aqui é interpretar a nossa função f de x, né? A f de x é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Esse cara será maior ou igual a zero. É uma raiz, né? Então, podemos interpretar essa integral como a área abaixo a essa curva de 0 até 1. Então, é isso, né? Nós temos a integral dessa função dx no intervalo de 0 a 1. Interpretar essa função é tranquilo, né, pessoal? Y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, nós podemos reescrever como y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Podemos ainda reescrever como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, esse aqui é um círculo de raio 1. Só que observe, né? Nós queremos a parte positiva da nossa função, então tem que ser acima aqui do eixo x. E mais, né? Nós queremos trabalhar com essa integral no intervalo de 0 a 1. Então, vamos pegar 1/4 dessa circunferência. Portanto, a integral definida de raiz de 1 menos x ao quadrado dx do intervalo de 0 a 1 é 1/4 da área do círculo, que é πr ao quadrado. Como o raio é 1, vou substituir aqui e vai ser igual a π sobre 4. Então, esse é o resultado dessa integral definida. Letra B. Integral definida de x menos 1 dx no intervalo de 0 a 3. Primeiro passo, analisar o gráfico da função f de x. Então, o gráfico de y igual a x menos 1, nós sabemos que é uma reta. Ok, só que nós queremos trabalhar no intervalo de 0 a 3. Intervalo de 0 a 3. Observe que vamos ter uma área acima do eixo x e uma área abaixo do eixo x. Então, vamos calcular a integral como a diferença entre as áreas de dois triângulos. Então, a integral definida de x menos 1 dx no intervalo de 0 a 3 é igual a 1 menos A2. A1 aqui é um triângulo, né? Então, é base, aqui é 3 menos 1, 2, né? Vezes altura, que é 2.
dividido por 2. Beleza. A área de A2, aqui nós temos 1 e 1, então é 1 vezes 1 vezes meio. A diferença aqui vai dar 1,5. Então, esse é o resultado da nossa integral definida. Pessoal, então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!